Muito bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Persona Singular entrando no ar pelas ondas da 90.3 e também pelo nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Já é inscrito? Se não for, por favor, aceite meu convite e se inscreve no nosso canal, porque este conteúdo e muitos outros estão disponíveis o tempo que você quiser, quando você quiser, acessando o nosso canal para você conferir estas e outras entrevistas exclusivas. Aliás, já convido você para dar o seu like e se não gostar, também já deixa ali o seu dislike, porque já vai ajudar a gente na plataforma. Olha só, se você estiver escutando a gente pela 90.3, acessa, porque eu quero mostrar a roupa que eu estou usando para este programa especial. Aliás, estamos numa temporada especial sobre saúde e qualidade de vida, mas no patrocínio aqui dos nossos colaboradores e amigos, que é a Dueto Concept, que me veste hoje. Aliás, eu tô num look festa, né? Poderia ir para uma festa da roupa que eu tô usando hoje. Poderia. Eu tô me achando bonita, gente. Eu caprichei hoje para esse programa, porque a Dueto Concept é especialista em deixar homens e mulheres mais elegantes há mais de 30 anos aqui em Maravilha e na região. A Dueto fica localizada na Avenida Araucária, no centro de Maravilha. Eu tô num conjuntinho bonequinha de luxo. É o nome da marca, tá? Não sou eu, tá? É a marca. Mas a Dueto trabalha com marcas renomadas aí em Maravilha para deixar você muito mais bonita, homens e mulheres, como eu disse. E acompanhando esse meu look, estou de Divas Joias aqui para fazer a composição. Olha só, uma composição total Divas Joias, são joias e semijoias de luxo, para as mulheres ficarem mais bonitas. E também a Divas tem um diferencial, que ela faz com que, se você quiser, você pode ser uma revendedora da marca e também melhorar suas finanças e, quem sabe, ser empresária e dona do seu negócio, divando por aí com Divas Joias, gente. Então, acessem o canal da Divas Joias no Instagram, @Divas Joias, e conheça um pouquinho do diferencial dessa marca para você empreender neste ramo, que é muito bacana, eu diria. Olha só, quero agradecer também às drogarias Bem Popular, que existem 2 unidades em Maravilha, uma na Avenida Araucária, do ladinho do Amauri, e outra em frente ao Hospital São José. O diferencial das drogarias Bem Popular é que ela não fecha ao meio-dia, podendo atender você, tá bom? Ninguém sabe a hora que vai ficar doente, não é, doutor? Não, ninguém sabe. Hoje a gente sabe. E o remédio sempre é bem-vindo. Quando se bate aquela dor, você vai correr para a farmácia. Então, a Drogarias Bem Popular com 2 unidades aqui em Maravilha. E olha só, nosso parceiro aqui também do programa, antes de eu apresentar o meu convidado, é o Cicobi Credial. Muito mais que uma cooperativa, o Cicobi Credial cuida do seu dinheiro como se fosse seu, entendeu? Sabe aquela coisa que quando você investe, quem ganha é você? No Cicobi Credial é assim. Cicobi Credial, localizado na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha, para melhor lhe atender. Muito que bem, patrocinadores falados, agora é hora de apresentar o meu convidado de hoje, Dr. Ederson Pascoaloto, ginecologista e obstetra em Maravilha, região também atende, que eu sei, para falar sobre um assunto que nós mulheres precisamos ouvir, né? Saúde feminina, saúde da mulher. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ivana. Muito obrigado pelo convite. Olha, gente, o papo é com as mulheres, mas eu tenho certeza que os homens também precisam ouvir muitas coisas aqui sobre a saúde da mulher, né? Porque muita gente não cuida muito da saúde íntima, doutor. Verdade ou... Verdade. Mito. Mas você tocou num assunto muito importante, Ivana, sobre a questão que os homens também têm que se envolver com a saúde das mulheres. E principalmente um assunto específico que a gente vai abordar hoje, que é sobre as gestantes, que há um nível de mudança significativa nas questões hormonais da gestante, que os hormônios do bem-estar, os hormônios da alegria, os hormônios dopaminérgicos, há um rebaixamento significativo. E as mulheres, durante a gestação, a maioria delas se tornam emotivas. E o parceiro delas, muitas vezes, ele não se preocupa com isso. Então, elas choram fácil, brigam fácil. Elas devem ser mais compreensivas e mais amadas durante este período. Então, como você acabou de citar, há uma preocupação muito grande e muitas vezes as pacientes me procuram separadas do seu parceiro. Dizem assim, doutor, tenta dar uma conversada com o meu marido, não está fácil, nessa situação de compreensão.
Então, a mulher chora muito fácil, ela está muito emotiva, ela acaba esquecendo de um monte de coisa. Nunca esqueço que eu tive colegas já que estavam grávidas que fecharam a porta do portão da garagem em cima do capô do carro. Então, assim, tem essas questões psicológicas que muitas vezes não é abordada durante a gestação. Tem muitas gestantes que elas têm quadros depressivos, têm surtos psicóticos que a gente muitas vezes tem que abordar e observar esses sintomas e tratar isso para a paciente levar a sua gestação com maior tranquilidade, ser menos ansiosa, menos depressiva e ter uma qualidade de vida durante a gestação. Gente, esse assunto é bem profundo. Aliás, a gente já iniciou falando sobre saúde feminina, mas como o doutor falou, é mais para o homem, às vezes, do que para a mulher. Porque há uma mudança, doutor, significativa, por exemplo, quando a mulher engravida, né? Primeiramente, muitas mulheres esperam ficar grávidas, mas muitas não. Mas há uma mudança emocional, física, comportamental, é geral. E não envolve só ela, não envolve só um bebê, envolve uma família, envolve toda essa situação de lidar com isso, né? Com certeza. E muitas vezes a mulher ela não quer compreender que vai haver essa mudança. A aceitação é uma coisa muito difícil durante o pré-natal. Então, muitas mulheres que passam a vida inteira na academia, se cuidando, com uma alimentação balanceada, tendo orientações nutricionais, têm um medo de, durante a gestação, cair na tentação de chutar o balde, como elas mesmas falam, e depois não conseguir se recuperar depois da gestação, né? Então, eu acredito que a grande maioria das mulheres que têm boas orientações, que seguem orientações nutricionais, que se comporta durante o pré-natal, elas conseguem levar uma gestação com um ganho de peso que deve ser considerado normalmente durante uma gestação de 9 a 12 quilos de ganho de peso, né? Isso é fisiológico. Muitas vezes eu costumo brincar com as minhas pacientes que elas chegam e falam: nossa, como a minha barriga está pequena, outra, ai, como a minha barriga está grande. Então, as pessoas costumam muito falar e inconscientemente elas estão agredindo verbalmente a gestante. E muitas gestantes chegam lá chorando e falando para mim: doutor, a minha vizinha falou que o meu bebê não está crescendo, né? A outra no oposto: nossa, como está grande a sua barriga, você tem 2 bebês aí, entende? Ou a pior, quando a pessoa não está grávida, né? Chega e fala: você está grávida? Não, eu só engordei mesmo, né? Existe com certeza. Então, muitas vezes as pessoas, antes de falar e fazer um comentário, elas devem pensar que ali existe uma vida, existe uma paciente que ela pode estar emotiva, que ela pode estar preocupada, e muitas vezes você vai fazer um comentário desnecessário que acaba agredindo a gestante verbalmente, e depois ela vem ali e comenta comigo: doutor, a fulana está dizendo que eu tô gorda, que eu tô obesa, ou eu tô muito magra, não tô comendo para 2. Enfim, quem faz a avaliação do tamanho e do desenvolvimento do feto sou eu, que vou lá fazer o ultrassom, vamos fazer a medida do abdômen. E muitas vezes, principalmente na primeira gestação, a mulher ela vai apresentar uma amplitude do abdômen a partir de umas 22 semanas. Então, a mulher está grávida e não apresenta nada. Primeiro que quando a pessoa engravida já não conta por meses, né? Quando a pessoa não engravida é meses. Quantos meses você está? Ela fala: não, eu estou de 22 semanas. Doutor, o que são 22 semanas? Traduza. Então, a grande maioria das pessoas, elas querem contar a gestação por meses. E eu sempre falo isso todo dia. Gente, a gente não pode contar a gestação por meses. Por quê? Porque nem todo mês tem 30 dias. Então, a gestação, a gente conta da seguinte forma: a cada semana. Então, completando-se 7 dias, a gente completa uma semana. Então, normalmente, a maturidade de uma gestação, ela vai de 37 a 42 semanas, né? Essa é uma maturidade. A gente chega à gestação a termo, que se chama, né? Quando o bebê está maduro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas questões, assim, de falar sobre o tamanho do abdômen da paciente. Primeiro porque houve uma quebra de padrão também. Não é uma quebra de padrão, mas uma evolução, porque mudanças culturais, antigos, exato, né? Tempos antigos, quanto maior a mulher fosse, mais saudável seria o bebê. Ou a criança, né? Quando nasce um bebê com 4 quilos, nossa, nasceu cheio de saúde, né? Eu costumo falar sobre uma brincadeira que um professor fazia assim com a gente durante o curso da minha formação. Ele falava que ele preferia que nascesse um bebê, né,
pequeno, Aham. um Fusca com motor de Fusca e não uma Kombi com motor de Fusca, né? Então nasce um bebê lá de 4 quilos com dificuldade para respirar, né? Alterações na glicose. Normalmente isso ocorre numa paciente que tem diabetes gestacional, né? Então, assim, 40% hoje das minhas gestantes, hoje, elas são de gestação de alto risco, né? Uau. Então, assim, eu não escolho... Eu costumo dizer que eu não escolho o paciente. Muitas vezes os pacientes chegam lá e conversam comigo sobre a questão: doutor, eu tô com 150 quilos e eu engravidei. Né? Então, assim, o que eu faço agora? O senhor vai me xingar? Eu disse assim: não, eu tenho que te acolher e te tratar da melhor forma possível e fazer com que dê certo essa tua gestação, né? Nem tudo depende de mim. Que a saúde dela e do bebê também não corram risco. Isso mesmo. Então, assim, já é uma gestação de alto risco por ser de uma pessoa que tem normalmente uma diabetes associada, uma hipertensão associada. Então, assim, normalmente eu costumo dizer que eu procuro não fugir da raia, né? Porque eu sempre falo que na hora de separar os homens dos meninos, muita gente quer abandonar esse tipo de gestante, né? Então, pelo contrário, eu gosto de desafios, né? Há pouco tempo atrás, até essa semana, teve uma paciente que veio conversar comigo, não fazia pré-natal, e ela disse assim: doutor, agora eu estou em risco, estou com pressão alta, não estou bem, eu estou procurando o senhor especificamente para o senhor cuidar de mim. Mas, assim, há um comentário assim que muitas vezes fazem a respeito do senhor, que o senhor costuma tirar os bebês antes do tempo, né? Eu disse assim: eu costumo tirar os bebês antes do tempo quando eles estão apresentando sofrimento fetal, né? Então, a minha função como ginecologista e obstetra e a formação que eu tenho é para identificar que os bebês estão sofrendo e fazer com que eles nasçam e sobrevivam, né? Então, muitas vezes, se a gente não faz um rastreamento durante o pré-natal correto, né? Fazer todos os exames, ultrassom morfológico do primeiro, do segundo trimestre, fazer uma avaliação do coração do bebê. Hoje até existe uma normativa, uma lei nova que saiu no ano passado, que todas as mulheres, elas devem ser submetidas a um exame que se chama de ecocardio, né? Que é uma avaliação específica do coração do bebê, normalmente que é feita a partir de 26 semanas, até 35 semanas. É uma melhor fase para ser avaliada isso. Mas por que, doutor, tem que ser avaliado? Porque de cada, mais ou menos, 1.000 crianças, uma vai apresentar um problema complexo no coração do bebê, ele vai nascer e ele vai morrer. Então, se a gente identifica que tem um problema complexo no coração numa criança, essa criança não pode nascer onde não há um serviço de cardiologia. Então, a gente encaminha essa criança para nascer. Faz todo esse acompanhamento. Isso, a gente encaminha essa criança para nascer num serviço. Um exemplo aqui, tem Florianópolis, de Joinville, né? Essa criança tem que nascer lá e ser submetida normalmente a uma cirurgia ou um acompanhamento de alto risco para doenças cardíacas. Vamos lá, doutor. Então, vamos voltar um pouquinho a fita aqui para os Bora. nossos ouvintes e seguidores do nosso canal entenderem. Vamos lá, quem já tem um filho ou outro talvez não vai prestar muita atenção, mas sou marinheira de primeira viagem. Fiquei grávida. Levei um susto. O que fazer? Primeiramente, assim. Não, fiquei grávida. Doutor, o que eu tenho que fazer? Tá, muito importante. Chorar e dar risada primeiro, né? Normalmente a gente, há uma divergência do pensamento da pessoa que chega grávida, né? Muitos estão preparados ou estavam planejando, muitos levam um susto, né? Isso. E chegam aí, muitas vezes já aconteceu de vir pacientes com fazer um exame de rotina e tava lá o coraçãozinho do bebê, né? Sem saber. Sem saber, né? Então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer. Mas, enfim, quando você é engravida, no primeiro trimestre, a gente utiliza um simples medicamento que se chama de ácido fólico ou metilfolato para prevenir doenças do tubo neural, né? Que as crianças nascem com a espinha aberta, né? Espinha bífida, ou problemas cardíacos. Então, o ideal é orientar a paciente que está planejando engravidar, tomar isso 3 meses antes da gestação. Mas, doutor, eu não planejei, eu estou grávida. Então, a gente tem que fazer uso até 13 semanas, 12 semanas, onde vai se formar essas estruturas do bebê. Então, para prevenir doenças cardíacas e doenças do tubo neural. Então, nascer com a espinha aberta, né? Se chama espinha bífida. Então, no início do pré-natal, a gente faz isso. E todos os exames de rotina, né? Para tentar identificar se a paciente tem sífilis, HIV, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. Avaliar se essa paciente tem diabetes, para poder
compensar a diabetes dela, ver todo o histórico dela, se ela não tem um histórico familiar de pressão alta, de diabetes, problemas na tireoide, enfim. São N exames que é feito no primeiro trimestre, no segundo trimestre e muitas vezes, se eu tenho uma gestação de alto risco, ainda eu tenho que fazer a avaliação da função do rim, do fígado dessa paciente durante o transcorrer do pré-natal. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá para mim, doutor, eu estou preocupado com o peso do bebê, né? Então, eu sempre falo, gente, nós temos que avaliar algumas questões. Muitas vezes, eu não me importo que o bebê nasça com 2,5 kg, mas que ele nasça bem. Tem algum problema essa questão do peso? Então, quando há uma prematuridade extrema, quando o bebê ele nasce muito pequeno, né? Normalmente com 1,4 kg, com uma prematuridade extrema, ele pode estar associado com alguns problemas de saúde após a vida desta criança, né? Ela nasce muito prematura, então dificuldade para caminhar, de aprendizado, então assim, desenvolvimento neurológico, dificuldade na fala, então tem algumas questões que a gente observa que essa criança pode desenvolver, né? Imunidade baixa, desenvolvimento de problemas pulmonares, que é fibrose cística, que ocorre no nascimento da prematuridade de um bebê. Então, assim, são questões que a gente tenta evitar ao máximo que aconteça, mas ninguém está livre de romper uma bolsa com 31 semanas. Né? Então, assim, outra pergunta importante que normalmente nos fazem, doutor, até que idade que a gente consegue salvar um bebê quando ele nasce? Então, normalmente, na nossa estrutura de saúde que se encontra no Brasil hoje, a gente consegue fazer com que o bebê sobreviva a partir de 26, 27 semanas. 27 semanas representa mais ou menos quanto tempo em meses? É só dividir por 4. Eu nunca engravidei, então eu tenho que fazer essa análise. É só dividir por 4. 27 dividido por 4. São mais ou menos 8 meses. Isso. Sou boa de matemática. Isso. Então, assim, por quê? Porque, assim, o pulmão do bebê, existem células no pulmão do bebê que elas começam a produzir uma substância que se chama de surfactante a partir de 32 semanas. Isso é fisiológico. Só que quando nós temos uma gestação de alto risco, normalmente o corpo da mãe prepara essa criança para começar a produzir isso antes. A mãe é hipertensa, o corpo vai lá e começa a agredir a criança para ela produzir isso antes. E eu, como obstetra de gestação de alto risco, muitas vezes eu tenho que interpretar que, além disso, se esta mãe vai ter que ser submetida a uma cesárea, ou se eu tenho a possibilidade de nascer antes desse bebê, eu já preparo esse bebê para nascer, com alguns medicamentos. Eu faço medicação na mãe para preparar essa criança para nascer antes do tempo. Faz umas 2 semanas que eu fiz nascer uma criança aqui na Cidade de Maravilha, com 35 semanas e 3 dias, se eu não me engano, prematura, numa emergência. Normalmente, quando romper bolsa, esta gestante pode ser encaminhada, a gente encaminha ela para um serviço terciário onde há UTI neonatal. Mas esta mãe chegou com um descolamento de placenta. Ou seja, se eu encaminhasse ela, eu ia perder a vida do bebê e da mamãe. Então, eu tinha que interromper essa gestação aqui. Só que há 1 ou 2 semanas atrás, eu havia atendido esta senhora lá no hospital. Ela chegou com um quadro de infecção urinária. Foi tratado, foi feita a maturação com o medicamento do pulmão do bebê. O bebê nasceu com 35 semanas e um dia ele estava indo para casa junto com a sua mãe. Uau! Isso. Então, é muito importante a gente identificar isso. Né? Existem muitas normativas que elas são impostas no Brasil e muitos estudos que ocorrem fora do Brasil, que a gente tem que acompanhar em paralelo. Sobre essa questão do uso de medicação para maturação pulmonar, então, assim, existia há tempos atrás uma briga significativa, principalmente quando eu cheguei aqui, né? Mas, assim, existe uma briga significativa que a medicação que era utilizada para fazer maturidade pulmonar no Brasil era feita de 24 a 34 semanas. E lá fora, foram feitos estudos do King's College, foram feitos estudos nos Estados Unidos, onde a administração do corticoide, antes de 48 horas do nascimento de um bebê, mesmo ele estando maduro, porque 30% dos bebês, mesmo lá que a mamãe lá que está com 40 semanas, quando eles são submetidos a uma cesariana, por opção da mãe, 30% dos bebês eles podem nascer com dificuldade respiratória. A gente chama de
em termos médicos, taquipneia transitória do recém-nascido. Então, 30% deles podem apresentar isso e eles ficam lá 72 horas com essa dificuldade respiratória, numa incubador. Então, a partir do momento que foi feito esse tipo de medicamento na gestante, 48 horas antes do nascimento, houve uma redução de 52% da ida desses bebês para uma UTI neonatal. Uhum. Então, aí há uma dificuldade muito grande de você colocar essa informação na cabeça de muitas pessoas. Né? Então, por quê? Porque há opiniões divergentes. Né? Nós, médicos, temos um amplo conhecimento, mas viemos de colégios diferentes e viemos de locais diferentes de estudo. Né? Então, o conhecimento, ele está aí. Só a gente tem que procurar ele. Né? Então, tem coisas que a gente não aprende lá na faculdade. A gente tem que seguir estudando, seguir fazendo outras formações, né? Como é que eu falo? Subir os degraus da escada, né? Uhum. Para a gente poder assim, abordar o paciente e apresentar algo de diferente para ele. Né? Por isso que eu sempre falo que eu gosto muito da gestação de alto risco, por isso, porque a cada gestação há uma dificuldade diferente, sabe? Mas, doutor, vem cá, existe uma idade, assim, para engravidar? Mínima ou máxima? Então, normalmente a mulher, sobre a questão da idade máxima, há um misticismo onde fala que, assim, a partir de 35 anos, há um risco mais elevado de você ter um bebê com malformações, né? Um exemplo, há 5% de chance a mais de você, a partir dos 35 anos, ter um bebê com uma síndrome de Down. Não é um número elevadíssimo, uhum. Né? Não é tão considerável. Tão considerável, né? Então, eu já fiz pré-natal de pacientes com 51 anos, né? E o bebê está bem, a mãe está bem, e transcorreu tudo normal durante o pré-natal. De então, forma assim, natural ou foi algo induzido com 51 anos? Algo induzido, com 51 anos. Mas, assim, existem casos onde já ouvi relatos de pacientes com 52 anos de forma natural. Né? Uau! Porque, assim, é muito divergente a questão da idade onde a mulher vai iniciar o seu ciclo menstrual, porque você começou com 11, a tua irmã com 14, a outra com 9 e assim vai, porque existe a gente chama de menacme, que é a primeira menstruação, é muito divergente de uma paciente da outra, né? Então, quando ela é abaixo dos 10, 11 anos, a gente chama de precoce, né? Então, após 14 anos, a gente chama de tardia. E tem meninas que começam a menstruar com 15 anos. E aí, então, a fertilidade dela vai ser mais prolongada. Por falar nisso, assim, eu tenho percebido que parece que as crianças têm entrado na puberdade muito mais cedo. Sim. Fato ou mito? Não, é fato. Mas, assim, voltando à sua pergunta antes que eu não respondi, sobre a questão, assim, o ideal é que a moça, ela esteja com o corpo todo formado. Uhum. Você acabou de falar sobre a questão da puberdade precoce. Eu já fiz pré-natal de meninas de 12 anos que engravidaram. Gente, 12 anos. Que engravidaram, assim, no acidente. Muitas vezes a menina já tem o seu ciclo menstrual regular e ela acha que na primeira relação ela não vai engravidar. E não funciona dessa forma. Não? A partir do momento que você está menstruando normalmente todo mês, você, teoricamente, está apta a ser mãe. Né? Mas aí o corpo também já estaria... Não seria uma gravidez de alto risco também? Sim, seria uma gestação de alto risco. Porque, um exemplo, essa menina de 12 anos, ela tem um corpo formado, né? Mas, assim, estruturalmente, ela é vou dizer, muito nova para abordar esse tipo de... Eu não posso dizer que seja... Um exemplo assim, a menina tem o corpo formado, mas muitas vezes é o que eu falo que temos uma criança cuidando de uma criança. Sim, né? O psicológico. Psicológico, estruturalmente, ela pode até ter um corpo de uma mulher, né? Mas, assim, psicologicamente, ela não está preparada para cuidar. É uma criança cuidando de uma criança. Então, normalmente, a gente orienta que se engravide com planejamento a partir de 18 anos, onde você tem uma opinião formada, onde você tem segurança do que você quer, né? Porque daqui a pouco você vai engravidar para doar essa criança, para uma mãe cuidar dessa criança. Não foi uma gestação planejada, foi um acidente, né? Então, a gente está aí para cuidar da gestação, mas o que é mais grave é quando as pacientes chegam aí com uma pressão alta, com uma diabetes,
sobrepeso significativo, então um histórico de pressão alta na gestação prévia. Então, existem alguns medicamentos que a gente pode lançar assim, de uso para prevenir a pressão alta na gestação, principalmente para quem tem histórico ou para quem a gente identifica que há riscos desse paciente desenvolver pressão alta na gestação. Certo, mas além desses medicamentos que são orientados, existem alimentos ou outras indicações para ter uma gestação, digamos assim, não tão de alto risco, mas para que ela seja uma gestação bacana? Sim. Então, assim, a gente pede principalmente para as pacientes... Deixa eu virar aqui esse microfone aí. Principalmente para as pacientes evitar o fast food, né? Então, muitas vezes, a gestante, eu sempre falo que ela tem fome no intervalo das refeições, ela tem fome e ela tem uma fome seletiva, não por fruta, não por coisas saudáveis. Ela tem vontade de comer pastel, de comer um x-salada, né? Então, mas assim, isso é da gestação ou é tipo, vou dar asas para o meu desejo? É mais da gestação mesmo. Existem desejos assim que são inconscientes, né? Eu tenho vontade de comer terra, eu tenho vontade de comer... chupar um limão com sal, então isso acontece muito na gestação. Muitas vezes uma fruta que não é da nossa região, o papai tem que arrumar um mercado e sair correndo. Por que isso? Isso é um desejo inconsciente por causa das oscilações hormonais que ocorrem durante a gestação. Que há desejos, né, que a mamãe aí transfere para o seu marido e à procura porque senão vai nascer o misticismo. Então, não tem aquela história, nossa, fiquei com vontade de comer um pastel, aí nasce com uma mancha do pastel. Isso mesmo. É. Isso mesmo. Mas é por falta de algum nutriente ou porque, de fato, ela deu o lúdico, aí deu a ideia na cabeça? Não, tô com desejo disso. Não, deu o lúdico mesmo. Minha gente. Mas aí tem um alimento assim, doutor... Por exemplo, alimentos ou, enfim, atividade física. O que você recomenda para ter uma gestação mais saudável? Então, sobre a questão dos alimentos, nós temos que observar a cafeína. A cafeína, 500 miligramas dia de cafeína, acima disso, ela é considerada abortiva. Então, uau! Isso. Então, uma xícara normal, essa é uma xicrona, né? Uma xícara normal de café, você poderia tomar 5 xícaras de café dia. Acima disso, ela é considerada abortiva. Nossa, gente, mas quem que toma 5 xícaras de café por dia? Isso, mas é só que nós não encontramos cafeína só no café. Entenderam, minha gente? Não tem cafeína Chá só no café. Chá preto, chimarrão, né? E uma das coisas muito importantes... Refrigerante de cola, não aquela pode tomar, famosa. Tem não bastante pode, cafeína, né? Tem, não pode tomar isso na energético. Tá vendo, gente? Vai anotando aí. Outra pergunta muito interessante que me fazem no meu consultório é sobre a questão de álcool. Na gestação, aquela história de vamos tomar um golinho para a pele do bebê ficar lisa, né? Não, a gestação é orientada a 0 álcool. Por quê, doutor? Porque mesmo em pequenas quantidades, a pessoa que fizer consumo de álcool durante a gestação pode desenvolver problemas cardíacos na criança, principalmente na fase embrionária, no início da gestação. Eu tomei cerveja, não deu nada. Sim, tudo bem. Você não deu nada. É a mesma coisa da pessoa que fuma, né? 85% delas vai ter um problema, 15% não. Então, se a gente for chutar o balde para tudo, né? Então, assim, é muito importante. Outra questão, os tipos de chás, né? As vovós adoram dar chás para as gestantes, né? Então, eu costumo ter na minha carteirinha lá do pré-natal alguns tipos de chá, como cavalinha, confrei, camomila, erva doce, anis, que eles costumam colocar dentro do chimarrão. Eles não são indicados fazerem uso durante a gestação porque eles são relaxantes, eles fazem relaxamento da musculatura uterina. Então, se você está com uma ameaça de aborto, um exemplo, você vai piorar a situação. Principalmente, um exemplo, um chá que é muito comum, que causa aborto, seria o chá de canela, né? Uau! Isso, então, assim... Olha onde nós entramos, né? Em que assunto que nós entramos. E outra coisa muito interessante, assim, que não é abordado muitas vezes durante a gestação, é sobre os polifenóides. Nós podemos encontrar polifenóides em castanha da Índia, a castanha do Pará. Peraí, doutor. Polifenóis. O que vem ser polifenóis? Explica antes para nós aqui. Então, os polifenóis, eles são encontrados normalmente em oleaginosas, né? Como azeite, no cacau, no chocolate. Mas isso é bom ou isso é ruim? Pois é, ele é ruim na gestação. Já vou explicar por quê. Mas assim, a gente deve tomar cuidados com os polifenóis a partir de 28 semanas.
Uma pessoa que consome, uma gestante que consome 2 cachos de uva, 2 copos de suco de laranja, uma bandeja de morango durante a gestação, todas as frutas vermelhas, azeite de oliva, a famosa refrigerante que você citou lá que tem cola, os refrigerantes, o chocolate, a partir de 28 semanas eles devem ser reduzidos, né? O chimarrão. Doutor, eu engravidei, eu posso tomar chimarrão? Pode. Desde que não sejam as primeiras cuias, que eles estão mais concentrados, né? E tem mais quantidade de cafeína, porque o chá verde tem cafeína. Existe um estudo no Brasil que fala sobre o chimarrão, onde ele, a partir de 28 semanas, ele gera uma agressão num canalzinho lá no coração do bebê, que se chama de canal arterial, ele gera um processo inflamatório e ele pode fechar. Então, esses polifenóis a gente evita. Uau! Isso, de utilizar durante o transcorrer da gestação a partir de 28 semanas. Então, assim, no finalzinho. Isso, então devagar com o suco de uva, devagar com as bandejinhas de morango, né? Então, assim, eu quero comer um morango, tudo bem, mas você sabe que muitas vezes, doutor, eu tô fazendo uma dieta, assim, específica só de frutas. Sim, eu sento e como 8 laranjas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Nem ao céu, nem à terra tanto, né, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado que muitas vezes a quantidade de açúcar que você encontrar lá num doce, você vai encontrar nas frutas se você ingerir uma grande quantidade. E para o teu bebê não é muito legal você fazer um consumo elevado de açúcar. O bebê vai crescer bastante, vai se tornar uma mamãe diabética e ter um bebê mega grandão, ter problemas cardíacos, enfim. Se a gente for falar sobre gestação de alto risco aqui, a gente vai... É meio que óbvio, né? A gente saber que o açúcar faz mal, o excesso de cafeína faz mal, ter esses cuidados. Mas alguns detalhes, eles são importantes, doutor, porque assim, o senhor estava falando, por exemplo, oleaginosas, castanhas. Eu não imaginava que isso faria mal, de certa forma, um pouquinho mal para a gestação no final, né? É importante que as pessoas desmistifiquem algumas coisas. Mas na dúvida... Uma canja de galinha, né? Canja de galinha, aquela sopinha de casa, sempre vem bem. Essa não tem problema nenhum. Sempre. E outra questão muito importante é da automedicação. Muitas gestantes, quando elas estão grávidas, eu tô com dor, eu vou lá e tomo tal medicamento. E eu gosto muito das minhas pacientes especificamente porque elas ligam, mandam mensagem, doutor, eu vou fazer uma extração de um dente, eu vou fazer tal procedimento, eu tô com dor, o que que eu tomo, né? Porque assim, um exemplo, pequeno, a dipirona. A dipirona, ela não é indicada você fazer uso crônico durante a gestação. Ela também pode provocar o fechamento do canal arterial do coração do bebê. Então, assim, eu tô com uma febre de 40 graus, eu vou tomar uma dipirona, vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. Mas assim, eu vou tomar um anti-inflamatório, um diclofenaco, um exemplo. Também pode gerar este problema. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que a gestante é um bicho diferente. Ela tem sintomas diferentes. Uma mulher que tem uma infecção urinária, ela sente ardência para fazer xixi. A gestante, ela só aumenta a frequência de ir no banheiro. Daí ela começa a ter contrações no final da gestação lá, endurecendo a barriga, ela está com dor lombar, ela está com dor embaixo do ventre, ela está com uma boa infecção urinária, ela não tem sintomas específicos do que quando ela não era gestante. E aí o seu médico tem que saber interpretar isso e tratar. Né? Ou seja, a mulher engravida, ela se torna um outro ser humano, eu diria. Sim. Se torna mais sensível, ela muda o corpo, ela muda os hormônios, ela muda tudo. É um período diferente para a mulher. Com certeza. E esse acompanhamento médico, gente, ele é muito, mas muito importante, não só para você saber como lidar com a gestação, mas também para que tenha uma gestação saudável, né, doutor? E olha, eu poderia ficar aqui falando porque eu queria saber muito mais sobre isso. Tenho certeza que os nossos ouvintes e seguidores também gostariam de saber, mas Tiago já fez sinal para mim que o nosso tempo está acabando. Olha só, nem falamos o suficiente, chorinho. Né? Tenho certeza que muitas dúvidas ficaram aqui. Doutor, quem quiser entrar em contato, estou grávida ou não, mas quiser entrar em contato com o senhor... Com certeza. Suas redes sociais aí para ter acesso. Com certeza. O telefone da minha clínica é 3664-1755. 3664-1755. E o meu consultório está no edifício Dom Ricieri, Avenida Sul Brasil. Avenida Sul Brasil, na sala 105. Então, fiquem à vontade. O que precisarem de mim, estamos disponíveis aí para tentar ajudar vocês da melhor forma. Muito importante que muitas vezes as pacientes me procuram na minha rede social específica e eu não tenho tempo assim de fazer consultas lá. Muitas vezes as pacientes elas interpretam
que a tua rede social é um consultório, né? Então eu sempre falo, você está com dúvida, você precisa ser avaliada, liga para o meu consultório, vamos agendar uma consulta, porque muitas vezes você me passa uma coisa por telefone, por mensagem, e eu interpreto de uma forma. Então, teoricamente, eu sou proibido de fazer uma consulta sem avaliar o paciente. Sim. Então, é muito importante de que as pacientes tirem suas dúvidas, agendando, conversando com as minhas secretárias. Muitas vezes é uma dúvida simples, a minha secretária vai vir me abordar, vai conversar comigo e vai responder você. Porque a maioria das pessoas muitas vezes entram em contato contigo na rede social e você está atendendo uma outra paciente e a paciente que está lá na rede social está brava que você não responde ela. Né? E eu estou fazendo uma consulta, fazendo uma cesárea, então, fazendo um parto, enfim. É muito complicado a gente conseguir contentar a todos, né? Impossível, eu diria. Isso mesmo. Sejam responsáveis. Engravidou, você não é só responsável pela sua vida, tem mais uma vida pela qual você é responsável. Então, nada melhor do que fazer um excelente e um importante acompanhamento médico. Eu sempre falo que são 2 pacientes, né? Muitas vezes, eu engravidei, estamos cuidando da gestante. Não, nós temos que cuidar do bebê e da mamãe. São 2 pacientes, não são só um. Verdade. Gente, doutor, muito obrigada pelo bate-papo. Foi incrível. Olha, meia hora é muito pouco para esse programa. A gente tem que aumentar esse horário aí para poder falar mais. Inclusive que agora, quando a gente já entrou no clima aqui, desliga o microfone e aí o bate-papo continua. Com certeza. Mas futuramente a gente pode abordar sobre outros assuntos, né? Então, a Ivana, durante a semana, havia me perguntado assim, doutor, sobre exames, mamografia, não mamografia, nós vamos trazer outros assuntos importantes aí de que dúvida significativa das nossas pacientes, principalmente do nosso município. Verdade, mas para você que tem alguma dúvida e algum probleminha ou quer melhorar a sua saúde, estando na gravidez ou não, porque médico, ginecologista e obstetra não é só para quando você está grávida, entre em contato com o Dr. Ederson Pascoaloto, que é um dos nossos parceiros aqui na nossa programação, para cuidar um pouquinho melhor de você. Um dos intuitos deste programa é isso. Fazer com que você tenha saúde e qualidade através das ondas do rádio com muita informação positiva. Muito obrigado por você ter ficado até agora conosco, mas não desligue o seu rádio, porque já já vai entrar no ar direto ao ponto com um convidado especial que estamos aí no cenário eleitoral de Maravilha e região. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Os ouvintes. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau. Ai, senhor. Sou de bandas. Viu? Não fiz nem a pergunta do todo que eu queria fazer.